Olá, seja muito bem-vindo ao sexto dia do nosso alinhamento integrativo, alinhando corpo, alma e espírito, trazendo um tanto mais de conhecimento a serviço da vida, cada dia um pouquinho mais, de maneira leve e sutil, muito tranquilo, sem nem percebermos, vamos alinhando o nosso inconsciente, vamos abrindo espaço e aí conseguimos fluir com mais leveza, com mais amorosidade, com mais sabedoria, com mais inteligência emocional. Esse é o intuito de lapidarmos um tanto mais, esclarecermos um tanto mais nas nossas vidas e na vida de todos que estão ao nosso redor, porque quando melhoramos, toda a nossa ambiência também melhora, tudo flui de maneira diferente. Ontem começamos a falar sobre as leis sistêmicas. As leis sistêmicas são como as leis da física, a lei da gravidade, são leis biológicas que nos conduzem e nós, mesmo sem sabermos, sem não conhecermos sobre elas, elas nos conduzem, elas nos guiam e nós simplesmente vamos fluindo junto com elas, nós não fugimos delas. Ontem nós falamos sobre pertencimento. A clareza que eu quero trazer, que ontem, quando falamos sobre pertencimento, que pertencemos ao sistema familiar e que nada muda isso. Nós pertencemos às histórias, nós pertencemos a todos que vieram antes de nós. E nada muda isso. Nós não existe ex-pai, ex-mãe, ex-irmão, não existe. Nós nunca vamos conseguir colocar um ponto final na nossa história, em tudo que veio antes de nós, porque nós pertencemos e ponto, todos pertencem. Só que esse pertencimento maior de estarmos, de pertencermos ao nosso sistema familiar, nos faz esquecermos de pertencer a nós mesmos. E aí nós falamos hoje sobre a segunda lei, que é a segunda lei sistêmica, que é a ordem. Quando ficamos nesse pertencimento ao nosso sistema familiar, nós deixamos de pertencer a nós mesmos, nós deixamos de pertencer à nossa própria história, porque seremos, lembra que ontem eu falei que somos muito mais leais do que livres? E a lealdade, ela diz respeito ao amor, por amor ao meu sistema familiar, por amor a todos vocês que vieram antes de mim, eu carrego vocês, eu carrego as histórias não resolvidas, eu carrego as dores, os traumas, eu carrego por amor a vocês, eu ajudo vocês a carregar toda essa mala pesada, toda essa dor, todas essas histórias. E quando eu faço isso e permaneço nesse inconsciente, eu deixo de pertencer a mim mesma, a minha história, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso cumprir diante do meu eu, da minha identidade, da minha verdadeira identidade. Então é essa clareza que eu quero trazer para nós hoje, de compreendermos que quando estamos fora de ordem, quando estamos lá atrás carregando os nossos pais, os nossos avós, todos os que vieram antes, nós saímos da ordem. A lei da ordem, ela nos traz a hierarquia, a lei da hierarquia, de quem veio primeiro, quem veio depois. É como se fosse uma fila de ordem dos que vieram antes. Sabe quando você monta a árvore genealógica, que você vê lá os bisavós, os avós, aí os pais, aí os filhos, os netos, e aí vai dando sequência? Essa é a ordem, essa é a hierarquia. Quem veio antes sempre vai ser maior, sempre vai ter mais peso diante dos que vieram depois. Por isso que os que vierem os que vêm depois sempre carregam os que vieram antes. Por quê? Por esse peso maior, porque viveram antes, porque passaram a sabedoria, passaram o conhecimento, passaram tudo que viveram antes, vão passando, vão transbordando de geração em geração. Então, logo, nós carregamos sem perceber, sem saber, porque muitas vezes nós não conhecemos todas as histórias que vieram antes de nós. Nós simplesmente somos e fazemos sem saber de onde ou por que fazemos o que fazemos, ou por que reagimos da maneira que reagimos. Então, é esse entendimento que nós precisamos ter hoje. E quando estamos fora de ordem, quando os pais não são funcionais, quando os avós não são funcionais, vem transbordando essa disfunção. E aí, os avós eram disfuncionais, vamos pensar assim, os avós eram doentes, tinham alguma limitação, esses filhos precisaram ser pais dos avós, dos pais, né? Então, foram pais dos pais. Aí, esses pais tiveram filhos. Então, vou usar o meu exemplo. O meu avô e a minha avó eram disfuncionais. Aí, a minha mãe teve que cuidar. Vou usar o exemplo claro. A minha avó, por exemplo, era doente, ela era limitada fisicamente, ela não caminhava, ela não se locomovia. Então, a minha mãe, que era filha, teve que ser mãe, entre aspas, da minha avó. A minha mãe, sendo mãe da minha avó, ela não teve a comunicação certa do que era ter mãe. Logo, quando ela foi mãe,
Ela trazia para nós filhos essa necessidade de ter uma mãe. Como eu sou a única filha mulher, por muito tempo eu cresci muito rápido, emocionalmente falando, e por muito tempo eu precisei, eu fiquei fora de ordem. Então lembra que o pertencimento nos faz sermos leais a todos que vieram antes de nós? Então por muito tempo eu tentei ser mãe da minha mãe, eu tentei salvar as dores da minha mãe, eu tentei carregar a minha mãe. Por muito tempo foi assim, até eu conseguir compreender tudo que veio antes de mim. E assim, muitos de nós ficamos fora de ordem. Só que quando eu quero ser mãe da minha mãe, eu sou mãe das minhas amigas, eu sou mãe do meu marido, eu sou mãe no meu trabalho, eu sou mãe em todos os lugares que eu estou. E isso me deixa fora de ordem em todos os lugares. Quando eu quero salvar todas as pessoas, quando eu quero salvar, porque a mãe é a salvadora, né? Então, assim, a mãe tá sempre salvando, sempre salvando. Então, quando você fica nesse lugar de tentar salvar todos os lugares, todas as ambiências, querer resolver o problema de todo mundo, querer ajudar todo mundo. Sabe aquele lugar que fica muito pesado e muito cansativo para você? Se você está nesse lugar que você está sempre cansado, sempre fadigado, ganhando peso ou perdendo muito peso, perdendo cabelo, perdendo a unha fraca, com algum sintoma físico. Se o seu corpo está sinalizando algum sintoma físico, é porque você está fora do seu lugar. E fora do seu lugar você não tem força, fora do seu lugar você não consegue colocar limites. Fora do seu lugar você não consegue é, ter força, execução, você não consegue ter vida, você não consegue ter aquele brilho no olhar, aquela alegria fluida, aquela amorosidade genuína, você não consegue permanecer nesse lugar, porque você está fora, e sempre fora do nosso lugar, sempre vai ser pesado, sempre, sempre vai ser pesado. Então, quando eu estou nessa desordem no meu sistema familiar, eu trago essa desordem para todas as áreas da minha vida, e aí eu vou atrair pessoas e situações que também estão desordenadas, que também estão fora do seu lugar, para que eu possa ser, por exemplo, num relacionamento amoroso, se eu tenho esse conflito, essa desordem no meu sistema familiar, eu vou trazer isso para o meu relacionamento amoroso, eu vou trazer isso para o meu trabalho, para as minhas amizades, e quando eu tiver filhos, eu vou projetar isso também nos meus filhos. Eu vou projetar que os meus filhos sejam meu pai, a minha mãe, eu vou tentar ficar tapando esses buracos com os meus filhos, com os meus netos, com todos que vierem depois de mim. Então é essa clareza que nós precisamos compreender. Onde eu estou? Em que lugar eu estou? Hoje é sábado, hoje você consegue parar um pouquinho e entender por que eu faço o que eu faço, por que é tão pesado, por que eu me irrito com os meus pais, por que eu me irrito com os meus avós, por que eu quero mandar, por que eu quero ordenar. Depois que eu compreendi esse lugar, eu nunca mais precisei, eu nunca mais tive nenhum desentendimento com os meus pais, especialmente com a minha mãe. Por quê? Porque eu entendi que ela é maior, que ela veio primeiro e que ela dá conta de carregar todas as histórias que chegaram até ela. Eu olho com honra, eu olho com respeito, mas eu soltei, eu não preciso mais ser mãe da minha mãe. Eu consegui entender isso. E do meu lugar de filha, que eu amo o meu lugar de filha, no meu lugar de filha, eu sou pequena, aliás, eu sou a caçula do meu sistema familiar, então eu consigo ficar no meu lugar. E o meu lugar é muito gostoso, o meu lugar é leve, do meu lugar eu consigo ter força, do meu lugar eu consigo ser só a esposa do meu marido, do meu lugar eu consigo ser mãe das minhas filhas, com autoridade, com sabedoria, com comunicação assertiva. E quando eu olho para as minhas meninas e as vejo livres, felizes, prósperas, abundantes, fluindo na escola, fluindo com as amizades, fluindo em tudo, eu consigo compreender que se elas conseguem permanecer no lugar delas, é porque eu estou no meu lugar. É fácil? Não, não é fácil. Eu recebo convites, muitos convites dos meus pais para sair do meu lugar. Eu recebo muitos convites de toda a ambiência onde eu estou inserida para sair do meu lugar. Então é um chamar-se em presença o tempo todo. Quando eu falo de mim, para exemplificar, para tornar mais fácil o entendimento para vocês, é para que vocês também entendam que, assim como vocês, eu tenho que me chamar em presença o tempo todo, o tempo todo. Então, todos os dias nós recebemos convites para sairmos do nosso lugar, para ajudarmos além da conta, para fazermos além da conta, para carregarmos o que não é nosso. Então, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, ou você pode fazer isso, você pode fazer. Opa, até aqui eu posso, até aqui eu ultrapasso o meu limite. E quando eu ultrapasso o meu limite, eu saio do meu lugar. Se eu saio do meu lugar, eu inclusive,
como que é a palavra? A palavra subiu. Mas eu comprometo, era essa a palavra. Eu comprometo a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, que amanhã eu vou falar sobre ela. Então, é esse entendimento que nós precisamos ter. De só no nosso lugar nós conseguimos pôr limites, só no nosso lugar eu consigo finalizar meus sonhos, meus projetos, executar tudo aquilo que eu tenho para fazer, só no meu lugar eu consigo ter objetivos, eu consigo ter pulsão de vida, eu consigo sonhar, eu consigo vislumbrar um futuro promissor. Só no meu lugar é que eu tenho força, só do meu lugar é que eu tenho vida, só do meu lugar é que a vida flui em mim e através de mim. Então, essa é a clareza que eu precisava trazer para todos nós neste dia. Hoje é sábado, hoje você consegue parar um pouquinho e olhar por que eu estou fazendo o que estou fazendo, por que estou cansada, por que estou sempre fadigada, por que estou sempre irritada, por que eu arrumo bolo com meu pai e com a minha mãe, por que eu estou arrumando bolo toda hora no meu relacionamento amoroso, por que os meus filhos reclamam tanto de mim, por que está tão pesado para os meus filhos, por quê? Porque eu estou fora do meu lugar. E aí eu me situo, eu tento compreender o porquê disso. Se eu não conseguir fazer isso sozinho, eu vou pedir ajuda. Então, esse entendimento que eu quero que vocês tenham. Não consigo fazer sozinho, eu tenho permissão de pedir ajuda, de buscar uma terapia, de buscar um aconselhamento, de buscar ajuda. Então, faça de hoje o melhor dia da sua vida, a começar por se chamar em presença. Terminando de ouvir esse vídeo, se chame em presença, fale em voz alta. Eu sou, fale o seu nome completo. Tenho tantos anos, fale quantos anos você tem. Hoje é dia 6 de dezembro de 2025 e do meu lugar é que eu vou para o meu dia. Eu quero permanecer no meu lugar. E aí faça uma oração. Aproveite e já peça para Deus. Deus, por favor, me ajude a permanecer no meu lugar, na minha história, na minha trajetória. Ative em mim a minha verdadeira identidade. Ativa, acorde em mim as promessas que o Senhor colocou dentro do meu coração. Porque eu quero experimentar da sua boa, perfeita e agradável presença. Por favor, converse com Deus, converse com você mesmo, se chame em presença. E do seu lugar, faça o que precisa ser feito. Faça de hoje o melhor dia da sua vida. Um beijo no seu coração. Eu te espero amanhã para o nosso 7º dia do alinhamento integrativo. Amanhã falaremos sobre a terceira lei, que é a lei do equilíbrio. Um beijo e até amanhã. Deus abençoe a sua vida.